a fila de transplante ela é composta por pacientes que têm indicação de transplante. Hoje muitas doenças a gente consegue incluir na lista de transplante e para entrar na fila precisa passar por uma equipe especializada naquela área, credenciada pelo Ministério da Saúde, e no momento que essa equipe é credenciada, ela pode inscrever os pacientes na lista. Para cada órgão que vai ser transplantado, tem uma série de critérios para inclusão em lista. Então, no momento que esse paciente atende esses critérios, a equipe ela pode inscrever esse paciente na lista, e inscrevendo ele passa a fazer parte da lista do Estado, e todos os estados juntos formam a lista única nacional, que é gerenciada pelo Sistema Nacional de Transplantes. Bom, para cada órgão você tem os critérios para receber órgãos e os critérios que são de urgência. Por exemplo, quem está na fila para transplante de córnea tem os critérios que é uma fila chamada cronológica. Quem se inscreveu primeiro, transplanta primeiro. Entretanto, se o paciente tiver um acidente e perfurar a córnea, ele passa a ser uma prioridade na fila de córnea. Assim como para coração, o critério de coração é a compatibilidade entre o grupo sanguíneo do doador e do receptor. Além do grupo sanguíneo, as medidas do doador, peso, altura, com o receptor. Um coração que é de uma criança, ele não consegue suportar quando ele é transplantado para um paciente adulto. Então, uma criança de 20 quilos, ela não pode doar um coração para quem tem 80 quilos. Então, sempre tem essa avaliação. Além dessas duas avaliações, você tem alguns critérios que são de gravidade, que são aqueles pacientes que têm risco de morrer precoce se não forem transplantados. Aqueles pacientes que estão em unidade de terapia intensiva associado com o uso de medicação em altas doses para manter a pressão arterial, ou aqueles pacientes que acabaram de fazer o transplante e aquele coração transplantado ele não funciona, não funcionou, então você precisa de um transplante, ou aqueles pacientes que têm, que a gente chama assistência circulatória extracorpórea, que são os pacientes que têm ventrículo artificial, aqueles pacientes que ficam com as bombas fora para ajudar o coração funcionar, para manter ele vivo até ter o doador. Então, para transplante de fígado, o critério é gravidade. Aquele paciente que tem os critérios que são de gravidade, ele passa a ser o primeiro da lista. Então, para cada órgão tem os seus critérios específicos. Sim, então, há algumas situações, por exemplo, as urgências. Por exemplo, quando a gente coloca um paciente em prioridade, essa prioridade ela tem uma validade de 30 dias. Após 30 dias é reavaliado para ver se mantém na lista de transplante ou não. O paciente ele pode sair na lista, às vezes ele tem uma melhora clínica e ele sai da lista de prioridade ou sai da lista de transplante. Mas quando se indica o transplante, quando não se faz o transplante para órgãos vitais, como coração, pulmão, fígado, esses pacientes ou transplantam ou têm uma chance de sobrevida muito menor no primeiro ano. Então, por isso que o transplante ele permite que as pessoas continuem vivas e melhora a qualidade de vida. Falar um pouco de fila, né? Ou seja, os pacientes que entram na lista de transplante. As filas maiores que tem aqui na Bahia, no Brasil e no mundo são as filas para transplante renal e para transplante de córnea. Depois vem fígado, coração, pulmão numa quantidade menor. Então, quem mais está esperando o transplante hoje são os pacientes que têm doença renal terminal, que fazem hemodiálise ou diálise peritoneal, e aqueles pacientes que perderam a visão por algum motivo, alguma doença que pode ser tratada com transplante de córnea.